saída do Arrascaeta pode estar próxima do Flamengo, a postura do clube desagradou e existe uma informação de que ele pode estar buscando novos ares. Além disso, tem dupla de Manchester, vem com tudo pra cima pra contratar o Wesley e o Flamengo já subiu a pedida, é muita grana que o Flamengo deve ganhar com essa venda do Wesley. Além disso, tem um atacante muito cotado pelo Flamengo, saindo dos planos do clube, mas entrando nos planos de um outro time do futebol brasileiro. A gente vai falar já já sobre isso. Tem uma renovação muito esperada, confirmada até 2030 e outra sendo colocada mais pra frente na geladeira. E polêmica, hein? Tem suposto print da Flamengo TV vazado com nomes possivelmente estudados, avaliados pelo scout do Flamengo, vazou no print da Flamengo TV. E tem também o Flamengo cobrando uma dívida milionária dos caloteiros da Europa, exigindo o pagamento em até 10 dias, sujeito a transfer ban. Vamos também dar, é claro, as escalações de Flamengo e Bahia, que jogam às 9 da noite desse sábado. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero saber se você já deu seu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, muita notícia. Flamengo que tá numa fase não das melhores, mas tem muita notícia, principalmente porque a gente tá chegando perto de janela de transferência, tá chegando perto do Mundial, tá chegando perto de jogo decisivo da Libertadores já na próxima semana. Brasileirão, todo jogo é decisivo, então, meu amigo, não para de pipocar notícia, é todo mundo de olho no Flamengo, sempre, né? Todos os adversários, todos os jornalistas, todos os canais, os sites, todo mundo o tempo todo de olho no Flamengo e a gente tá aqui para passar todas as notícias, os bastidores e tudo que envolve o nosso Mengão. Já falei no início do vídeo pra gente sempre dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo. E tem também o botão de hypar, que é logo ali nos comentários para você que está no celular. Arrasta para o lado que tem o botãozinho de hypar. Isso me ajuda muito a fazer com que o vídeo chegue para cada vez mais gente. Então tem também aqui o botãozinho para você virar membro do canal. Isso também vai me apoiar bastante em continuar produzindo conteúdo, em trazer tudo do Flamengo todos os dias para vocês aqui. Para quem não sabe, eu já falei algumas vezes aqui, eu trabalho durante o dia, horário comercial, normalmente, além do meu segundo trabalho, que é aqui no YouTube. Então, é brabo, todo dia acordando 4h30, 5 horas da manhã para fazer os vídeos para vocês, mas é com todo o prazer do mundo. E lembrando que durante o mês do Mundial, vou estar de férias, com mais tempo, e a quantidade de conteúdos deve aumentar significativamente, contando inclusive com uma possibilidade aí de lives durante a época do Mundial, talvez pré-jogo, pós-jogo, react durante os jogos. A gente vai estudar aí melhor quais vão ser as novidades, mas o fato é que vamos ter muito mais conteúdo que o normal durante esse período de Mundial, pelo fato de eu estar com mais tempo, né? Mas vamos falar das notícias de hoje. O Flamengo que fez o último treino nessa sexta-feira, faz a partida contra o Bahia hoje à noite. Flamengo que tem alguns desfalques, mas tem alguns retornos também. De La Cruz está suspenso, não joga a partida. Plata ainda com dores no joelho, fica de fora da partida também. Já o Cebolinha treinou normalmente e a tendência é que seja relacionado e jogue sem problemas. Mas esse jogo tem um ponto aí curioso, no mínimo curioso, que é essa questão do Rogério Ceni nunca nem pontuar contra o Flamengo. O Rogério Ceni tem 15 partidas contra o Flamengo depois que saiu do clube e 15 derrotas, 0% de aproveitamento. E tem até aquela ditado que antigamente tinha o Galvão Bueno falando que tá em crise, chama o Chile. No Flamengo é tá em crise, chama o Ceni. Chama o Rogério Ceni porque ele perde todos os jogos do Flamengo. E eu espero que o Felipe Luiz não acabe com essa
hegemonia aí, digamos assim, com essa tradição do Rogério Ceni sempre perder do Flamengo. Vamos ver. Não vamos cantar vitória antes da hora, mas esse é o retrospecto do Rogério Ceni. Só de derrotas contra o Flamengo até hoje. Vamos ver se isso vai ser mantido. Espero que sim. Bahia, que é um time muito forte. Depois, principalmente, que foi comprado pelo Grupo City. Tem muita gente boa por lá. Time cada vez mais estruturado. E o Rogério Ceni tem todas essas derrotas, mas é um bom treinador. Ele evoluiu muito depois que saiu do Flamengo. E o time do Bahia é muito bem estruturado. Então, não é jogo tranquilo, não. É só que tem essa questão aí que faz a gente acreditar ainda mais na vitória. E principalmente porque o Flamengo tem mais time também. Escalação provável do Bahia para a partida: Marcos Felipe no gol, Gabriel Xavier ou Cauã Davi. Lembrando que o Bahia pode poupar muitos jogadores aí por conta do jogo do meio de semana. David Duarte na zaga, podendo entrar Fred Lippert no lugar. Ramos Mingo e Luciano Juba, podendo entrar Iago Borduc no lugar do Luciano Juba. Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro no meio-campo, podendo entrar Rodrigo Nestor no lugar do Everton Ribeiro. Cauli, podendo entrar Ademir no lugar do Cauli. Eric Pulga, podendo entrar Kaique no lugar do Eric Pulga. Aliás, boas opções de ataque que o Bahia tem, hein? Cauli, Eric Pulga, Kaique e Ademir, todos bons jogadores, além do Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues, que também é bom jogador. O Bahia com bastante opção de qualidade no ataque, além, é claro, do Everton Ribeiro, Jean Lucas. Um time cada vez mais arrumadinho pelo Grupo City, com o Rogério Ceni por lá também. Bahia tá, pelo menos em nomes, né? Tá bem interessante o elenco de lá. Flamengo, técnico Felipe Luiz, Cebolinha treinou normalmente, tá liberado para a partida. Ele que inclusive pode ser titular, disputa a posição com Bruno Henrique. Vamos lá, continuando aqui. Por outro lado, o Plata continua em tratamento de um edema ósseo no joelho direito e De La Cruz desfalca o time para cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, como a gente falou agora há pouco. Dois nomes surgem como favoritos para sua vaga, Alan e Gerson. Se Felipe Luiz optar por recuar o capitão rubro-negro, Luiz Araújo pode entrar na ponta direita. Provável escalação do Flamengo para a partida contra o Bahia: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Alan ou Luiz Araújo, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha ou Bruno Henrique e Pedro. Então, dentro das opções que o Flamengo tem à disposição, força total contra o Bahia. O Flamengo continua priorizando o Brasileirão, mesmo nesse momento aí de turbulência, de possível eliminação. O Flamengo continua colocando força total. Vamos ver. Não vou falar nada por enquanto não, porque não aconteceu nada, pelo menos ainda. Mas, enfim, vamos lá. Quem tá fora do jogo? Vinha com lesão no joelho direito, se recuperando. Tinha até uma possibilidade dele voltar a ser relacionado já a partir de agora, mas ele já tá treinando no campo normalmente, então a tendência é que até o fim de maio ele volte a ser relacionado e comece a ganhar minutagem, podendo inclusive jogar no Mundial de Clubes. Plata fora com edema no joelho, como a gente falou, tá sentindo dores ainda. E pendurados, Pulgar e Wesley. Tem também o De La Cruz, que tá suspenso, como a gente já trouxe aqui. Árbitro da partida, Anderson Daronco. Assistente 1, Rafael da Silva Alves. Assistente 2, Thiago Augusto Capes Diel. E o VAR, Rafael Trace. Mais um que eu não vou comentar aqui, porque o histórico não ajuda muito, mas vamos torcer para que ele esteja iluminado hoje. Quarto árbitro, Luiz Augusto Silveira Tisni. Tem informação de que o Alacian, que estava afastado pelo Felipe Luiz, teve uma conversa, depois da briga que ele teve lá com Joshua e tudo mais. Eles chegaram a um consenso e ele vai voltar a ser relacionado para essa partida, muito importante, porque o Flamengo tá com um problema de atacante não rendendo nada. De repente, esse retorno do Alacian dá mais uma opção de jogador de qualidade, ele que vinha entrando bem quando era acionado. E agora vamos falar do Flamengo cobrando os caloteiros, porque o Flamengo foi para cima agora do Estrela de Amadora para cobrar a dívida.
e tá colocando os juros, a correção, o valor completo dessa cobrança do Flamengo, e não é pouca grana, não. É muito dinheiro, e a gente vai ver aqui que o Flamengo está exigindo esse pagamento em até 10 dias. A FIFA já está ameaçando aplicar esse transfer ban se o pagamento não ocorrer em 45 dias, mas o Flamengo notificou e pediu esse pagamento em até 10 dias, porque ele está adicionando todos esses valores a mais aí de multa, de juros, etc e tal. Diretoria do Flamengo calcula ter direito a receber mais de 34 milhões de reais pelos jogadores. Nessa sexta-feira, o Flamengo notificou formalmente o Estrela de Amadora de Portugal, dando um prazo de 10 dias para o clube pagar a dívida referente a 2 crias do Ninho, atacante André, de 23 anos, e o volante Igor Jesus, de 22. A diretoria rubro-negra calcula ter direito a mais de 34 milhões, somando a venda e a revenda de ambos os jogadores. No meio do ano passado, o Flamengo vendeu tanto o André, que estava emprestado ao time português, quanto o Igor Jesus ao Estrela Amadora por 500 mil euros e 2 milhões de euros, respectivamente. 2,8 milhões no total, que equivale aí a cerca de 12 milhões e meio na cotação da época. Mas o clube não pagou nenhuma parcela. Em 2025 já revendeu os 2 jogadores. O atacante para o Rio Ave, também de Portugal, por 2,2 milhões de euros. E o volante para o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, por 4 milhões de euros. O Flamengo cobra os 500 mil euros, mais 880 mil euros pelos 40% que ainda tinha direito do André. Além dos 2 milhões de euros, mais outros 2 milhões de euros pelos 50% dos direitos do volante Igor Jesus na operação. Caso o Estrela de Amadora não quite ou equacione a dívida no prazo de 10 dias, o rubro-negro ameaçou entrar na FIFA e exigir ainda multa de 5%, 1,7 milhão de reais sobre o total, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA. Muita grana, hein? O departamento jurídico do rubro-negro já acionou a FIFA antes contra o Estrela de Amadora e ganhou os 2 processos em que cobrava os valores da primeira venda dos jogadores. Caso a dívida persista, o clube português deverá sofrer um transfer ban e ficar impedido de contratar jogadores pelos próximos anos. Olha, a gente trouxe que o Flamengo tinha ido à FIFA, que o processo já deu ganho para o Flamengo, que eles têm um prazo de 45 dias, mas o Flamengo agora está adicionando esses valores a mais de juros e não tá pouca grana não. Você viu aí que não sim, entrou muita grana porque teve a revenda dos jogadores. Então o Flamengo tinha direito a um valor significativo aí da revenda e isso praticamente dobrou os valores que o Flamengo tinha direito. Então vamos acompanhar aí, qualquer novidade eu trago para vocês. E agora vamos falar aqui rapidinho, porque vazaram as condições do contrato da iminente chegada de Ancelotti à seleção brasileira. Além do salário anual de 10 milhões de euros, equivalente a cerca de 5 milhões de reais por mês, o contrato de Carlo Ancelotti com a CBF inclui bonificações adicionais. Aluguel de um imóvel no Rio de Janeiro, que não deve ser qualquer imóvel, seguro de vida, plano de saúde internacional e aumento automático de 20% na remuneração caso a seleção brasileira alcance as semifinais da próxima Copa do Mundo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É menos até do que vinha sendo dito, que falava assim em 10 milhões de euros, 10 milhões de reais por mês, mas mesmo assim é muita grana. E agora, ainda falando um pouquinho de um assunto fora do Flamengo, mas que está gerando um bolão de quanto vai ser a multa rescisória para quando o Diniz for demitido do Vasco. Isso mesmo. O Diniz nem foi anunciado ainda pelo Vasco, mas foi vazado aí pelo Vene Casagrande as possíveis multas rescisórias dele, dependendo do momento em que ele sair do clube, caso ele saia no futuro próximo. Multa rescisória do Fernando Diniz é de 4 salários, se ele for demitido até dezembro desse ano. Se ele for demitido entre janeiro e junho do ano que vem, 3 salários. E se ele for demitido no segundo semestre de 2026, são 2 salários. Isso porque o contrato dele vai até o fim de 2026. Então, eles estipularam
esses períodos aí com multas diferentes, aí o pessoal já tá fazendo bolão de quantos salários o Diniz vai receber, ou seja, quando ele vai ser demitido do Vasco. Eu nem desgosto tanto do futebol da tática, assim, da estratégia do Diniz, não. Agora, como ele aplica isso em qualquer time, ele não avalia tanto assim os elencos, e é bem provável que ele coloque aquela tática de ficar tocando bola perto do gol, mesmo com a zaga do Vasco que não é tão qualificada. A minha aposta é que até o fim do ano ele sai do Vasco. Mas vamos mudar de assunto aqui, eu quero ouvir de vocês qual é a opinião sobre isso, e tem a informação aqui, informação não, a opinião, né, que o Felipe Melo deu lá no Sport TV, falando sobre o Felipe Luiz, que foi a seguinte, eu quero ver se você concorda. Eu concordo. Felipe Luiz é um treinador muito bom e tem potencial para abrir portas para técnicos brasileiros na Europa, mas tem que ter calma. A oscilação é normal no futebol. Felipe Luiz é jovem, tem um potencial incrível, tem um staff estudioso ao seu lado, e eu tenho certeza que o Flamengo vai melhorar e vai se classificar na Libertadores. Vai ganhar esses 2 jogos e ganhar bem. No jogo contra a LDU, eu dou 10 minutos para o Flamengo fazer 1-0. E fazendo 1-0 com 10 minutos, o Flamengo ganha no mínimo de 3-0. Essa é a declaração do Felipe Melo, um pouquinho exagerada, ele gosta de repercutir. Mas eu confio que o Flamengo volte aos bons tempos, que o Felipe Luiz volte a controlar bem esse time, fazer o time jogar cada vez melhor. Comenta aí se você concorda com o Felipe Melo, se você acha também que o Flamengo tem todas as possibilidades de voltar aos trilhos e voltar a jogar bem. Agora mudando de assunto, porque tem uma joia da base renovando. Muita gente na expectativa dessa renovação acontecer, e tá confirmado, Pablo Lúcio renova com o Flamengo até 2030, ele que é um volante meia. Na verdade ele é um volante, mas com muitas características de meia. Tem vídeo dele aqui no canal analisando toda a classe, até a chamada do vídeo é que ele joga de terno. Realmente o moleque é bom demais. Pra mim tinha que ter até mais opções para jogar como titular. Pablo Lúcio renovando até março de 2030, ele que tem 18 anos e é considerado uma das grandes promessas da base do Mengão. O vínculo atual dele, antes da renovação, era até 2027, dezembro de 2027. E agora tem o caso que está talvez sendo a maior polêmica aí nos últimos dias, que é a renovação de Arrascaeta, que o Flamengo deu uma congelada aí na situação. O Flamengo encerrou as negociações pela renovação de contrato de Arrascaeta momentaneamente, que agora está em segundo plano, atrás de prioridades como Pedro, Varela e Rossi. A proposta do Camisa 10 previa aumento salarial e vínculo até 2028, mas foi rejeitada nesse momento, pelo menos surpreendendo o jogador. Internamente, a diretoria não vê como prioridade manter o uruguaio após 2026, mesmo em grande fase, com 14 participações em gols na temporada. A renovação foi adiada sem nova previsão. E aí, saiu uma informação depois da Belle Costa, que é uma jornalista que está sempre ali nos bastidores, ali nos meandros da Gávea, do Ninho, dos jogadores do Flamengo, e aí trouxe essa informação de que, com essa postura do Arrascaeta perante a reação do Flamengo, o Arrascaeta vai começar a avaliar novas opções, principalmente a partir do ano que vem, porque no meio do ano de 2026 ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo. E isso é muito preocupante, porque o Arrascaeta voltou a jogar muita bola. Apesar do Flamengo estar numa fase péssima, o Arrasca não tá. O Arrasca tá jogando muito bem. E aí, logo em seguida, ainda na sexta-feira, o Flamengo já mandou uma notinha, né, pra tentar botar panos quentes na situação. O Flamengo se manifestou. O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a atual negociação em andamento com o atleta Guilherme Varela se trata de uma questão de mercado, considerando que o contrato do jogador se aproxima do término, o que já permitiria a assinatura de um pré-contrato com outra equipe. O clube iniciou as tratativas nesse momento. O Flamengo também informa, agora vem, que foi procurado pelo agente do atleta Jorge André Arrascaeta e está ciente dos seus anseios. O clube tratará o tema relacionado ao seu contrato, que se encerra em dezembro de 2026, no momento mais apropriado, conforme
o planejamento interno. É basicamente o que a gente falou. O Arrasca queria que a renovação acontecesse agora. O Flamengo está priorizando os caras que estão com o contrato mais próximo do fim. E, na minha opinião, tá todo mundo problematizando isso um pouquinho mais do que deveria. Porque se tem gente com contrato vencendo agora, é óbvio que ele vai ser priorizado. E eu tenho certeza que daqui a alguns meses o Flamengo vai sentar com a Arrascaeta e vai chegar a um denominador comum. Então, todo mundo tem que acalmar, inclusive o seu Arrascaeta e o empresário, porque é só questão, como disse o Flamengo, de mercado. Tenho muita coisa a criticar essa diretoria, mas nesse ponto não acho que seja errado priorizar os caras que estão com o contrato encerrando, não. Acho que é certo. E agora tem uma informação que saiu lá no Twitter de um print de um vídeo da Flamengo TV, onde mostra o notebook de um dos scouts do clube e acabou vazando alguns nomes de jogadores observados pelo clube. A Flamengo TV deixou vazar alguns nomes que estão sendo avaliados pelo departamento de scout. E aí são eles: Zé Lucas, volante, 17 anos do Sport, TT, meia atacante de 25 anos do Panathinaikos, Pedrinho, ponta de 19 anos do Zenit, Gabriel Pereira, zagueiro de 25 anos do Copenhague, da Dinamarca. São esses nomes aí, não conheço muita gente, sei que o Gabriel Pereira é cria do Volta Redonda, jogava até pouco tempo no Volta Redonda, foi depois para Portugal e foi revendido para a Dinamarca. Tem também esse Pedrinho, que não é aquele Pedrinho que foi gerado pelo Corinthians, ele até é também revelado pelo Corinthians, mas não é aquele Pedrinho que foi do Shakhtar, que foi pro Galo depois. Eu acho que tá no Galo ainda até hoje, mas não é aquele não. É um outro Pedrinho mais novo que o Flamengo avalia. E agora tem uma última notícia sobre o Hinestrosa, que o Flamengo já chegou a avaliar o jogador, colocar na lista das observações. Inclusive, tem o Uruflá aqui, o seguidor do canal, que sempre comenta do Marino Hinestrosa, que é um bom jogador, na minha opinião. Tinha que ser avaliado com mais carinho, mas a informação de Vene Casagrande é que ele tá fora dos planos. E aí tem a notinha que o Vene soltou. Alguns torcedores do Flamengo me perguntaram sobre Marino Hinestrosa, atacante do Atlético Nacional, que atuou ontem contra o Internacional como titular, e se ele ainda estaria na mira do Flamengo para a próxima janela. Pelo que eu ouvi no Flamengo não se encaixa no perfil que a diretoria traçou para reforçar o setor ofensivo, descartado após ser oferecido. E aí, como já falamos, isso ele dizendo, o rubro-negro buscará 2 atacantes de ponta nessa janela, além de Jorginho e um meia. E aí, João Félix ainda interessa, pelo que Vene Casagrande disse no Twitter. João Félix ainda interessa ao Mengão, vamos ver. Diferente do que saiu no Globoesporte.com e em alguns outros lugares, João Félix, segundo o GE, já está fora dos planos, mas segundo o Vene, ainda existe um interesse do Mengão. E aí, ainda por cima, saiu, depois dessa informação de que o Flamengo não tem mais interesse no Hinestrosa, que o Cruzeiro, nesse momento, pelo menos desistiu da contratação de Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, e quem entrou na mira do Cruzeiro? O Hinestrosa, o atacante colombiano. E aí vamos ver se o Pedrinho vai lá pra cima e vai conseguir contratar o jogador. E essas foram as notícias do mercado da bola do Mengão, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!